Para essa apresentação, eu me baseei principalmente nesses livros. Autorrealização pelo Amor, de Taimni, teosofista bastante conhecido. Castelo Interior ou Moradas, de Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa d'Ávila. Mergulho no Absoluto, de Frei Raimundo Sintra. Cartas dos Mestres de Sabedoria, compiladas por Ginaraj Adasa. E um livro, também um livro sobre cristianismo, em inglês, chamado A Different Christianity, que é um cristianismo diferente. O autor se chama Robin Ames, só umas pinceladinhas desse livro, mas todas essas obras nos falam um pouco sobre o que é misticismo e como realizar uma experiência mística através da meditação. Se nós vamos procurar no Aurélio o que quer dizer a palavra misticismo, nós vemos que a definição apresentada é a seguinte: misticismo é a tendência a considerar a ação de supostas forças espirituais ocultas na natureza que se manifestam por vias outras que não as da experiência comum ou as da razão. Quer dizer, se supõe que algo extraordinário aconteça. Vamos procurar ver que coisa extraordinária pode ser essa que acontece através da oração e da meditação. Nós temos um irmão teosofista, ele é holandês, mora aqui em Brasília, chamado Jan Kind. E conversando com ele sobre esse assunto, ele pegou um livro em holandês sobre misticismo e me apresentou umas definições de misticismo que eu achei muito interessante. Em primeiro lugar, nós conversarmos que a palavra misticismo significa tanta coisa que, se não tivermos cuidado, acaba não querendo dizer nada. Qualquer coisa pode caber na palavra misticismo. Mas a definição apresentada é que misticismo é saber por experiência própria que tudo que existe está interconectado e é um na sua origem. Isso nos lembra um conceito conhecido, né? O conceito da onipresença, não é? É a origem de tudo e está presente em todas as coisas, está interconectado. Outra coisa, misticismo é saber por experiência própria que tudo que está interconectado é um. Por experiência própria. Quer dizer, misticismo é uma vivência, é uma experiência de uma realidade não comum no dia a dia. E nesse sentido, esse livro que eu falei para vocês, A Different Christianity, de Robin Ames, ele nos fala sobre essa experiência própria. Ele nos diz: para que possamos compreender as possibilidades que o cristianismo interno oferece, precisamos de novos olhos e de uma nova, embora muito velha, maneira de pensar acerca do mundo, que envolve a experiência própria. Existe um cristianismo interno, mas nós precisamos olhar para esse cristianismo de uma maneira diferente, uma maneira muito antiga, embora nova, que envolve a experiência própria. Precisamos aprender sobre essa estranha e pouco conhecida relação entre a experiência e a fé, porque da nossa experiência direta podemos chegar a maneiras de extrair das fontes tradicionais o que precisamos para nossas necessidades. Vocês vejam,
Robin Ames, com isso, está dizendo que nós pegamos a Bíblia, por exemplo, ou um livro sagrado qualquer, e tiramos o que necessitamos para a nossa experiência. Quer dizer, é uma relação vivencial entre o que nós estudamos e a nossa vida. Então, experiência própria. Como essa coisa de experiência própria? É interessante, esse Robin Ames, ele é um inglês que viveu 12 anos no Monte Athos. O Monte Athos é como se fosse o Vaticano da Igreja Ortodoxa Grega. E, na verdade, com a separação da Igreja Católica Romana das igrejas ortodoxas, as igrejas ortodoxas se organizaram por países. Então, tem a Igreja Ortodoxa Russa, a Igreja Ortodoxa Grega, da Romênia, da Bulgária e etc. Então, com essa divisão, muito do material que era conhecido nos primeiros anos de cristianismo ficou escondido. E agora, nesse mundo de globalização, e também pessoas como Robin Ames, que se deu ao trabalho de estudar 12 anos no Monte Athos, muitas das coisas que estavam escondidas, que estavam lá esquecidas numa tradição ortodoxa, uma tradição, ortodoxa, mas separada daquela que nós mais conhecemos no Ocidente, que é a Igreja Católica Romana. Então, esse livro, A Different Christianity, ele apresenta um cristianismo diferente. E também tem uma coisa até bem interessante que chega a ser engraçado. Ele diz no prefácio, escrevi esse livro porque vocês encontram no cristianismo aquilo que vão buscar no budismo ou no hinduísmo. Quer dizer, nós estamos num momento em que as religiões do Oriente se tornaram mais e mais e mais conhecidas. E o cristianismo, que tinha abafado, guardado no baú muitos dos seus segredos, se vê na necessidade de colocar para fora, de mostrar, de dar substância ao seu ensinamento. Então, apesar do livro não estar em português ainda, é um livro muito interessante. Na verdade, o Raul Branco, um irmão nosso, teosofista, foi quem me apresentou esse livro, e ele está nessa mesma linha de trazer à luz um cristianismo que muitas vezes é desconhecido. Nós vamos ver mais disso lá na frente, e essa coisa está relacionada com a experiência pessoal. Vocês se lembram? Misticismo é saber por experiência própria que tudo que existe está interconectado e é um na sua origem. Será que isso não é uma definição de Deus? E o que buscam os místicos? Os místicos não buscam amor a Deus? Vamos falar um pouco dessa busca dos místicos, desse amor a Deus que os místicos buscam. Nesse sentido, a experiência de Teresa d'Ávila em Castelo Interior ou Moradas é extremamente interessante. Teresa d'Ávila foi uma mística, uma religiosa, uma santa,
nascida em 1517, na Espanha, fundou vários mosteiros, foi perseguida pela Inquisição, e, na verdade, da sua perseguição à Inquisição, nós devemos essa obra maravilhosa, Castelo Interior ou Moradas. Porque como ela foi investigada pela Inquisição, eles fizeram com que ela escrevesse o resultado da sua experiência. E de uma forma até bem desagradável, porque ela não podia nem sequer ler de volta o que ela tinha escrito. Ela tinha que escrever os capítulos como se estivesse ensinando as suas irmãs acerca dos mistérios de Deus e deixou essa obra maravilhosa. Os místicos de todos os tempos sempre foram vistos com olhos de desconfiança pelo poder estabelecido, porque os místicos não são facilmente controláveis. Um místico muito conhecido é São João da Cruz, com a sua Noite Escura da Alma. São João da Cruz foi como um discípulo de Teresa d'Ávila. Ele era mais novo e praticamente ele foi instruído por ela, embora ele tenha se tornado até mais conhecido que a própria Santa Teresa. Então, como encontram os místicos esse amor a Deus? Através da oração ou da meditação. Então, a experiência mística através da meditação tem tudo a ver. E nós vamos ver com Teresa d'Ávila o quanto a meditação ou a oração são caminhos para a experiência mística. O Castelo Interior ou Moradas é uma obra de Teresa d'Ávila, como eu disse para vocês, que ela escreveu enquanto estava perseguida pela Inquisição. A obra, em síntese, diz o seguinte, que Deus mora num castelo. O rei, sua majestade, mora num castelo. Num castelo que tem várias moradas. E conforme o indivíduo vai se aproximando, é como se fosse um castelo redondo, o rei mora no centro, e conforme o indivíduo vai chegando mais perto do centro, ele vai tendo experiências mais e mais e mais e mais místicas, mais e mais gratificantes. Ela diz em síntese que as moradas são 6. E eu procurei, é óbvio que num espaço curto de 1 hora, a gente não pode falar, a gente não pode esgotar um assunto, mas eu procurei trazer mais ou menos as características dessas moradas. Então eu pensei algumas passagens da própria Teresa d'Ávila para apresentar para vocês um pouco dessas moradas. É interessante que o linguajar é um linguajar ortodoxo, católico romano, de 1500, numa época em que se havia Inquisição, em que se acreditava muito em anjos e demônios, numa época em ela fala numa linguagem muito ortodoxa. Mas se nós soubermos interpretar o que está sendo dito, é de grande beleza e de grande inspiração os seus escritos. Um outro livro dela também muito famoso é o Livro da Vida, onde está relatado as experiências dela, praticamente é como um diário da vida dela inteiro e é bem interessante. Então, vamos ver o que Teresa d'Ávila nos fala dessas moradas. Consideremos nossa alma como um castelo, feito de um só diamante ou de um cristal muito límpido. Nesse castelo existem muitos aposentos,
assim como no céu há muitas moradas. A porta para entrar nesse castelo é a oração, a meditação. Aqui podemos considerar uma coisa: a fonte, ou melhor, o sol, que resplandece no íntimo da alma, não perde seu fulgor e formosura. Nada seria capaz de empanar-lhe o brilho. Mas se a alma estiver como um cristal coberto por um pano espesso e negro, então é evidente que, dardejando o sol, seus raios não resplandeceriam no cristal. Então, Teresa d'Ávila vai nos mostrar, com essa imagem, que o sol é Deus. O sol reina em todos os aposentos do castelo. Mas existe uma luta entre a natureza material e a natureza espiritual. E essa luta é como se fosse esse pano espesso e negro que envolve o cristal, fazendo com que nós não percebamos o sol interno que brilha em nosso coração em todo o seu esplendor. Então nós vamos ver que nessas moradas ela vai falando das dificuldades nessa luta entre a nossa natureza animal e a nossa natureza espiritual. Então, todo o objetivo é exatamente tirar esse pano espesso e negro para que o cristal possa refletir o sol em todo o seu esplendor. Compreendei vosso estado e tende compaixão de vós mesmas. Persuadidas dessa verdade, será possível que não procureis tirar de vós esse piche, o pecado que obscurece o cristal? A palavra pecado é uma palavra muito contaminada. O que é pecado? Pecado é a tradução da palavra grega amártia, que quer dizer literalmente errar o alvo. Quando nós erramos o alvo, nós nos enganamos. Nós tomamos a parte pelo todo. Nós nos envolvemos em ilusões e confusões. Então, vamos tirar toda a carga de pecado. Vamos perceber que pecado nada mais é do que errar o alvo. Não ter a capacidade de ver as coisas como elas são. Então, os nossos enganos, os nossos erros, as nossas ilusões, a nossa falta de capacidade de ver as coisas como elas são, distorce a verdade. Então, todo o objetivo da vida espiritual e, claro, evidentemente, da experiência mística é que nós possamos limpar a nossa natureza, nós possamos acertar o alvo para perceber a beleza de Deus em todo o seu esplendor. Voltemos agora ao nosso castelo de muitos aposentos. Não haveis de imaginá-los uns depois dos outros enfileirados. Não. Ponde os olhos no centro. Aí está o salão principal, onde se encontra o rei. Considerai-o como num palmito. Para chegar à medula saborosa, há muitas camadas envolvendo-as inteiramente. Assim aqui, ao redor e também por cima desse salão, há muitos outros salões,
iluminados pelo sol que reside no centro e se comunica a todas as suas dependências. A literatura teosófica nos fala dos veículos da natureza, nos fala dos planos da natureza. E essa imagem do centro do palmito, envolvido por várias camadas, ela vem no mesmo sentido. E é exatamente essa vida interior que ilumina até as camadas mais grosseiras. Mas as camadas mais grosseiras, quanto mais contaminadas, menos elas vão refletir a beleza dessa luz interior. Então, agora ela vai começar a descrever as primeiras moradas. Como eu disse para vocês, são 6 moradas. Nessas primeiras moradas, chega pouca luz do salão principal onde está o rei. Não estão as escuras, tenebrosas, como quando a alma está em pecado. Estão, contudo, obscurecidas. Quem aí vive não enxerga bem, não por defeito do aposento, mas porque, juntamente com a alma, entraram tantos animalejos nocivos e peçonhentos, além de cobras e víboras, que não deixam ver a luz. Quer dizer, ela marca bem a diferença entre a nossa natureza animal e a nossa natureza espiritual. E ela chama a nossa natureza animal de animalejos nocivos e peçonhentos, que precisam ser domesticados através de um processo de autocultura, de autopurificação, de limpeza pessoal. É como se alguém com um cisco nos olhos, quase sem poder abri-los, entrasse em um lugar onde o sol está dando em cheio. A sala está clara, mas a pessoa não goza da claridade pelo impedimento que traz em si. Em nosso caso, são os répteis e animais daninhos que cegam e obrigam a fechar os olhos para não ver outra coisa senão eles. Essas imagens apresentadas nos mostram que não é que a nossa natureza animal não seja divina também. Mas na medida em que nós estamos cegos pela nossa natureza animal, nós somos incapazes de perceber Deus que vive em nosso coração. Nós somos incapazes da experiência mística.